Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor Elton Silva, da Escola Ministro Jarbas Passarinho. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto será Auguste Comte. Olá a todas e a todos, tudo bem com vocês? Vejam só, Auguste Comte é um pensador francês do século XIX, tá? E ele vai ser o fundador da sociologia. Como é que acontece o passo a passo aí da fundação dessa ciência? O que é que vai influenciar ele? Como é que isso vai acontecer, etc. Bem, a gente primeiro pega o contexto social, político e econômico de Auguste Comte, né? Que é a primeira metade do século XIX, na Europa Ocidental ali, com o avanço da primeira Revolução Industrial, ainda embalada pelos efeitos políticos da Revolução Francesa, que tinha acontecido no final do século XVIII, tá bom? E desse período de transição entre a Idade Média e a modernidade, enfim, tudo que isso significa. Então, Auguste Comte tinha, não só Auguste Comte, mas outros pensadores do período tinham inquietações que envolviam mais ou menos 3 pontos: identificar causas das transformações sociais causadas pela Revolução Industrial, né? A vida das pessoas tinha sido modificada, a relação com as tradições, com o trabalho, você tinha um crescimento explosivo da organicidade, uma série de problemas aí envolvendo desigualdade social, pobreza, exploração dos trabalhadores e trabalhadoras e tudo mais. Tentar apontar as características dessa sociedade moderna, né, quais são as características dela, o que é que tem agora que não tinha antes, o que é que vem acontecendo que era totalmente desconhecido décadas atrás, né? E discutir o que fazer diante dos problemas sociais que vão surgindo dessa transformação toda, esse caldo de transformação, de transformações que vai envolver a Europa Ocidental e suas principais cidades, enfim. Então, em 1830, Auguste Comte vai fundar o seu curso de filosofia positiva, e aí ele funda o que ele vai chamar começo de física social, que seria a ciência que tenta entender a sociedade humana, tenta entender como é que ela funciona, descobrir suas supostas leis universais e ver como é que isso pode ser manipulado e utilizado, etc. E em 1839, 9 anos depois, ele funda o termo sociologia, que vem do latim socios, que é social, e do grego logos, que é o estudo. Então, a sociologia seria o estudo do social, né? O método que ele vai utilizar nessa sociologia, a começo física social e depois sociologia, vai ser o mesmo método das ciências naturais. Então, do jeito que a física descobria a química, leis universais para a sociedade, do jeito que depois vai surgir a química, a biologia, descobrindo como é que a natureza funciona e explicando isso e até certo ponto conseguindo manipular. Essa perspectiva também havia um conhecimento que na época era chamado de humanidades, né? Você não tem essa divisão entre as ciências que você tem hoje. Você tem as ciências naturais ou as humanidades. Então havia expectativa em boa parte dos pensadores ali da Europa Ocidental de que você tenha leis que estavam regendo o comportamento das pessoas na sociedade, essas leis podiam ser descobertas, e sendo descobertas elas podiam ser manipuladas e utilizadas, assim como vinha acontecendo no domínio da natureza já há um bom tempo antes. Então isso é uma expectativa que você vai ter geral e que vai influenciar os pensadores das humanidades, buscar essas leis gerais do funcionamento da sociedade. No seu empenho intelectual de construir a sociologia, de tentar entender como é que a sociedade funciona, se desenvolve, etc., Auguste Comte vai fundar o positivismo, vai ser considerado o fundador do positivismo, e dentro do pensamento positivista ele vê a transformação humana como em etapas evolutivas. Evolutiva mesmo, essa é a palavra, um termo que a gente já não usa mais hoje na sociologia, nas ciências sociais e nas ciências humanas, de modo geral. Era muito comum na época, a gente estava passando por um processo evolutivo, né? E, segundo o pensamento de Comte da época, lá do século XIX, que não serve mais para hoje, a humanidade teria 3 etapas de evolução. Qualquer sociedade passaria por 3 etapas de evolução, né? O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo científico. O estado teológico seria o primeiro, teria 3 subdivisões: o feticismo, em que o ser humano atribuía qualidade, inteligência, força a seres da natureza ou seres inanimados, né? Então ele via deuses em tudo. Depois o ser humano passava por politeísmo, em que ele tinha vários deuses, e por fim o
o ser humano passava pelo monoteísmo. Chegava ao monoteísmo, que é quando ele tinha um Deus só. Essas seriam as 3 etapas do primeiro estado, que é o estado teológico. Depois você teria o estado metafísico, que seria quando o ser humano começa a questionar a essência das coisas, como é que as coisas acontecem, como é que elas se desenvolvem. Na filosofia, a metafísica é a área do conhecimento que tenta entender a essência das coisas, a metafísica, o que vem antes da física, o que está antes daquilo que a gente consegue ver. Qual é a essência das coisas, para além do que a gente consegue ver imediatamente, ou perceber imediatamente. Então, o segundo estado dessa evolução seria a metafísica, que o ser humano começa a se questionar cada vez mais. E o terceiro estado seria o positivo científico, em que o ser humano começa a utilizar a sua razão e começa a tentar criar ciência para tentar entender como é que o mundo natural, social, ao seu redor funciona e tentar manipular todo esse mundo. Então, essa terceira etapa, para o pensamento de Auguste Comte da época, seria a etapa máxima da evolução do pensamento humano, pleno domínio da ciência e da razão. Essa sociologia positiva de Comte, ela é alinhada com a superioridade da ciência, né? E essa sociologia positiva de Comte, ela vem, segundo ele, para completar um quadro geral do conhecimento positivo, né? O positivismo não estaria só na sociologia, estaria em todo conhecimento. Seria todo conhecimento pautado na razão e na ciência para conhecer e dominar tudo que envolve o ser humano. Então, esse quadro evolutivo, quanto acreditar que existia, seria formado por 6 ciências: a matemática, depois a astronomia, em seguida a física, depois a química, depois a biologia e, por fim, a sociologia. Então, veja, para o pensamento dele dominando essas 6 ciências, você dominaria tudo que envolve o ser humano, os números, os astros, a natureza, os eventos físicos e químicos da natureza, a vida, através da biologia, e por último chegava a sociologia, que conseguia explicar toda a sociedade que envolve a gente. Certo? Essa era uma perspectiva que existia. Essa coisa de você trazer a metodologia das ciências naturais para as ciências humanas, não cabe, a gente tem consciência disso hoje, mas não se tinha na época, no século XIX, porque os objetos de estudo das ciências são diferentes. As ciências da natureza, né, a física, a química, a biologia, tem um objeto de estudo que está fora do ser humano, que o ser humano consegue observar, entender de uma forma objetiva, direta. Uma das peças importantes para o traquejo dessas ciências naturais é você conseguir observar algo que está fora de você, e você consegue observar ele em sua totalidade, ou algo próximo disso, e consegue entender e manipular, etc. Então, a subjetividade não tem muito espaço nas ciências naturais, pelo menos não historicamente. Já nas ciências humanas, que inclui as ciências sociais e a sociologia, a subjetividade é a peça fundamental, porque é a partir da subjetividade que você consegue ir entendendo como é que a sociedade funciona. Esse problema da metodologia nas ciências humanas e nas ciências da natureza é importante ser ressaltado, e você não existia esse pensamento na época, no século XIX, como existe hoje, não existia essa clareza em relação à metodologia das ciências. As ciências da natureza, são a física, a química, a biologia, ela estuda elementos que estão fora do investigador, do cientista, da cientista, né, que é a natureza. Então você consegue uma objetividade para analisar aquilo ali. Então a objetividade é a força importante que move as ciências naturais. Já nas ciências humanas, a pesquisadora ou pesquisador estuda a cultura humana, a sociedade humana, os valores humanos, que é algo do qual a própria pessoa que investiga está envolvida. Então há um espaço aí para a subjetividade, para tentar entender coisas que parecem, mas que na verdade não são, que exigem uma investigação subjetiva. Então, se por um lado a força das ciências naturais está na objetividade do objeto a ser entendido, a força das ciências humanas está na subjetividade do objeto do estudo a ser entendido, né? Então, essa forma de pensar, essa diferença na metodologia do pensamento que existe hoje, não existia na época. Então, façam que Auguste Comte, em toda a sua análise, como tem mostrado até aqui, tenta entender a sociedade humana por uma ciência que ele acreditava que devia seguir a mesma metodologia das ciências naturais. Hoje a gente sabe que isso não existe, tá? Essa sociologia de Auguste Comte teria 2 campos, a estética social e a dinâmica social. A estética social a estática é o que mantém a sociedade funcionando. Mesmo que você tenha mudanças sempre, a sociedade continua existindo. Então, é como se fosse uma linha que mantém ela unida e existindo, apesar das mudanças. E a dinâmica social são as mudanças dentro dessa sociedade. Então, a estática da social dá conta das condições constantes e a dinâmica social dá conta do desenvolvimento social. Esses 2 elementos da sociologia de Comte seriam a ordem e o progresso. A ordem é a estática, sempre existe, apesar das mudanças, a sociedade continua existindo, tem que ter um padrão, e o progresso seria dinâmico, o desenvolvimento.
Esses dois elementos estão na bandeira do Brasil, porque quando você tem a queda do Império do Dom Pedro II, os militares da época colocam na bandeira do Brasil esse lema, esperando que a sociedade futura se oriente por esse lema positivista, que inclusive são bem rigorosos e tal, precisam ser revistos, né? Na Idade Média, quando vai dizer que você tinha uma estática social, você tinha uma ordem social, aí você não tinha desenvolvimento, você não tinha dinâmica. Ele vai dizer que na Idade Moderna a gente tem a dinâmica social, o desenvolvimento, mas não tem ordem, há um caos, há uma desordem, há uma bagunça constante. Então ele vai dizer que o papel da sociologia é tentar entender a sociedade para alcançar a ordem e o progresso. Então nós vimos aqui os conceitos de Weber que ajudam a entender a formação da sociologia. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Elton pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.